Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como eu faço a edição das minhas fotos e demonstrando em uma pele negra. Estou mostrando os detalhes dessa foto e como tá com nitidez. Esse é o passo principal, ter em essência uma boa foto. Vou começar com a ferramenta Curvas e preste atenção que possui as 3 cores primárias, que é no sistema RGB. E quando eu subo ou desço, a gente percebe, né, como a cor aparece mais. Então, eu vou fazer bem suave, tá? É só para fazer uma leve correção. E aí, eu vou fazendo referente a cada cor. Preste atenção onde o pontinho fica, tá? E para finalizar, vou trabalhar com esse de luminância, só bem pouquinho mesmo. Depois, eu venho com a ferramenta de ajuste de imagem. E aí, eu vou aumentando bem pouquinho, um pouquinho de brilho. Na verdade, pele negra, eu diminuo o brilho um pouquinho para não ficar muito estourado, já que já tem alguns pontos aí que estão mais claros. E aí, eu vou colocando, né, todas as outras, a parte de ambiente, realce. O realce, dependendo da cor do cabelo ou do fundo, eu posso diminuir ou aumentar. E a parte da sombra também. Então, o cabelo dela aqui é preto, se eu deixo, o cabelo fica mais escuro. A próxima ferramenta vai ser a de detalhe. E aí é que eu dou bastante zoom para não perder na mão. E na parte de estrutura eu vou diminuir, porque aí vai diminuir um pouco de textura da pele. E nitidez eu vou aumentar. Normalmente eu boto em 50 para poder ter uma foto bem nítida e rica em detalhes. E aí eu dou ok e eu tô sempre conferindo o antes e o depois. A próxima é essa parte de balanço de branco. Então, eu coloco tonalidade de temperatura só mais um, porque modifica muito. E aí, eu venho agora nesse girar, e no girar, eu trabalho esse posicionamento para endireitar o ângulo da foto e não ficar com aquela cabeça torta e por aí vai. Eu já deixo na hora de cortar no formato 4x3, que é o formato retrato. E sempre trabalhando aí com os pontos de ouro, que são as interseções, para deixar essa foto bem atrativa. Agora eu venho com a ferramenta que é uma das mais importantes, que é a pincel, e eu coloco ela em clarear e escurecer -5. E aí é o momento que eu tô dando esse acabamento na base dos cílios, deixando os cílios mais pretinho, que ajuda bastante, porque às vezes os cílios acabam refletindo a luz e fica esbranquiçada essa região. Depois disso, eu venho com a parte de clarear, e aí eu foco no olho, que é esse momento que a gente dá esse acabamento na parte dos olhos e deixa bem bonito. E aí depois eu uso a parte de temperatura, de saturação também, e trabalho com ela na parte dos olhos para poder clarear. Quando você maquia uma pessoa que tem os olhos claros, ajuda também a dar uma realçada na cor dos olhos da pessoa. E aí, para finalizar essa parte da ferramenta pincel, eu venho com a exposição em mais 0,3 e faço ali rente aos cílios inferiores, que a gente traz aquele brilho, aquele glow naquela parte de baixo. Como ela tem a sobrancelha bem fininha, eu só dei uma realçada aí com um tom mais escuro na sobrancelha e prontinho, tá? A ferramenta pincel eu gosto muito de utilizar para dar esses acabamentos. Às vezes também você pode dar na raiz do cabelo e tudo. Eu venho com a ferramenta correção e ela é basicamente um copia e cola da região do lado. Então, você tem que ser bem específica e aí eu venho dando leves acabamentos. Para deixar a edição o mais natural possível, eu não tiro nenhum tipo de cicatriz, como ela tem ali na testa, e alguns sinais, porque são traços muito específicos daquela pessoa. Então, às vezes, só de tirar um sinal, você já tira um pouco a característica. Então, para deixar essa edição o mais natural possível e com esse ar realista, eu não faço alterações de cicatriz e nada do tipo. Então, vou dando realmente umas correções bem pontuais e dando bastante zoom para não perder a mão e não errar aí na hora de editar. E pronto, é só dar o ok, ó, tem que tomar cuidado, é só dar o ok e eu vou partir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta seletivo. Ela é interessante porque a gente consegue fazer aí alguns ajustes numa área específica. E a gente tem a opção de brilho, de contraste, saturação e de estrutura. Então, é com essa ferramenta que você pode deixar o fundo mais claro, que você pode clarear mais o rosto, que você pode aumentar ou diminuir o contraste, que foi o que eu fiz ali na parte do pescoço e no colo, que às vezes não pega tanta luz e pode dar uma diferença entre o rosto, o pescoço e o colo. Agora aqui eu vou mostrar para vocês um truquezinho. Eu mexi ali na estrutura e aí eu venho em ver edições na ferramenta pincel e eu vou tirar, né? Porque ali eu diminuí a estrutura para deixar a pele mais suavizada, né? Só que de forma natural. Então, para não ficar artificial, eu vou tirando na parte do nariz, na boca e nos olhos. E aí é dar ok. E vai ser aplicado apenas nessas regiões que estão avermelhadas. Então, assim a gente consegue o efeito dessa edição de forma muito mais natural, sem deixar aquele blur feio no nariz, que parece que o nariz da pessoa tá sumindo, certo? E agora eu vou aplicar o retrato.
No retrato, eu vou dar uma leve suavizada na pele. Eu sempre dou o zoom para não perder a mão, para não perder a textura da pele. E a claridade dos olhos fica entre 10 e 11, porque se você deixar claro demais também vai ficar muito estranho. E aí depois eu venho com granulado, eu vou diminuir a intensidade do estilo e vou deixar apenas o grãozinho, tá? Aqui eu mexi no contraste entre tons, mas você tem que tomar muito cuidado na hora de usar essa ferramenta, porque ela pode ressaltar alguns pontos aí na maquiagem, ó. Percebam como eu consigo deixar o rosto dela mais contornado. Eu não estou afinando o rosto dela, mas é a sombra ou a falta dessa sombra que já dá esse efeito. Então, eu fui diminuindo aí, ó, tons de pouco brilho, até ficar o mais natural possível e não mexer muito nessa parte, né? Mas olha só a diferença que dá, né, no resultado, certo? E aqui eu tenho a maquiagem finalizada. Olha só, o antes e o depois dessa edição. Eu vou mexer ali, ó, na intensidade do estilo, vou baixar de novo, que naquela hora eu não concluí. E o granulado, de novo, eu dou o zoom até perceber que ele ficou bem natural na pele. Só deixando essa textura na pele sem ficar artificial demais, porque quando fica demais, já não fica assim tão natural. E aí, antes e depois, vou exportar, vou salvar uma cópia, e aí vocês vão ver todos os efeitos que foram usados. Depois disso, eu vou cortar no formato de stories, principalmente porque eu gosto de usar as fotos para ser conteúdo nos stories, então eu já deixo no formato que é o 16:9, né? Então já fica com uma boa qualidade para utilizar lá. E outra coisa muito importante que faz muita diferença é que você pode vir em aparência e você pode salvar essa edição. É exatamente. Isso faz muita diferença, principalmente quando você vai editar mais fotos. Esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, aproveite também para assistir outras aulas que tem aqui disponível e beijos e até a próxima. Tchau!